aleluia. Então nós vamos ler uma palavra no livro de Romanos. É só um despertamento aqui, Romanos, mas depois nós vamos para Mateus. Fala, vamos ler o primeiro, 12, Romanos 12 e o versículo primeiro. Vamos ver o que fala aqui. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Romanos 12, e o primeiro fala assim: rogai-vos, pois irmão, pela compaixão de Deus, que apresentais o vosso corpo em santificação, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Então aqui, nesse 2 aqui, o primeiro versículo está nos ensinando algo que já chama muito a nossa atenção nessa noite, porque realmente está falando da apresentação. Nós somos instrumento de santidade, pode se assentar, para a presença do nosso Deus. Nós somos instrumento de santidade, do dedão do nosso pé até o fio do nosso cabelo. E é isso que nós precisamos entender, que nós temos que ser especial para Deus. E é difícil você ser especial para Deus no mundo que vivemos no dia de hoje, no mundo tão diferenciado e tão cheio de altos e baixos, mesmo a sociedade completamente corrompida. Nós vemos bem claro, nós somos pregadores, quem conhece a palavra sabe que o que está acontecendo é o falta do amor de Deus. Nós sabemos que o que está acontecendo no dia de hoje, Jesus pregou diretamente aos governantes que governavam a igreja quando ele veio nessa terra, né? Nós sabemos que está bem claro, diz bem claro na sua palavra aqui, por aumentar a ciência, o amor das pessoas se esfriaria, porque a ciência está distorcendo a mente das pessoas. A ciência traz tudo de tecnologia avançada. O avanço é muito grande. E muitas das vezes nós, como cristãos, queremos entrar nesse lado, queremos entrar nessa situação. E se nós entrar nisso, nosso amor também vai se esfriar. Você também vai perder a noção. Você não vai querer nem andar com a Bíblia Sagrada mais, vai andar com o celular na mão, vai querer ler a Bíblia no tablet. Não é, eu sei que não é pecado fazer isso, mas vai tirar a originalidade da palavra de Deus, que é o que está acontecendo. A origem do começo das coisas de Deus está ficando para trás, porque as pessoas querem facilidade, e a tecnologia traz essas facilidades. E tem pessoas que não oram mais e não lê mais a palavra, porque sabe que consegue achar um texto pronto na internet para pregar a palavra de Deus. A pessoa consegue ouvir um pregador, qualquer um que não tem nada com Deus, mas está lá falando bonito, e ele quer falar bonito, todo mundo quer falar bonito, todo mundo quer se apresentar bonito, mas seguir a Deus ninguém quer, obedecer a Deus ninguém quer. É isso que está acontecendo no mundo no geral. Eu não quero falar bonito, eu não quero aprender a falar bonito, eu não quero conhecer de capa a capa, porque eu quero que o que eu falo seja verdade. Eu quero que o que eu digo seja verdade e não seja mentira. Eu quero que eu possa ensinar a verdadeira palavra de Deus para aqueles que estiverem aqui dentro. Não quero enganar ninguém, porque se fosse para enganar as pessoas, não estava aqui. Eu ia para a igreja por aí que estão enganando, está cheio de igreja que engana. Então eu não ia pagar o preço para estar aqui dentro desse salão, estar aqui lutando para fazer tantas e tantas coisas, para fazer do mesmo jeito que os outros estão fazendo. Não, nós temos que fazer diferente, porque nós temos que fazer a diferença. E essa diferença vai ser notada. Vai ser notada a diferença, como foi notada a diferença de Jesus quando esteve nessa terra. Todo mundo percebeu a diferença dele. E não é diferente. Se nós queremos levar a palavra de Deus na íntegra, como fala. Mas não vamos olhar, irmão. Se você for olhar a facilidade que nós estamos vendo na internet, que as pessoas não põem mais ninguém em prova,
que as pessoas não chamam mais a atenção de ninguém. Nós não podemos calcular a nossa igreja nessa situação e nesse rumo, nessa direção. Não. O que nós ensinamos desde quando nós estamos nessa igreja é a verdadeira palavra de Deus, a santidade de Deus. A pessoa sabe, se ele perder a santidade de Deus, se ele não quer nada com Deus que é santo, é porque ele não quer seguir a Deus. Mas nós pregamos isso, damos isso, lutamos para isso, fazemos por isso. Eu fiz, não é por falta de casamento, eu fiz 14 casamentos no ano anterior, aqui eu fiz 7 casamentos. Se a pessoa quiser casar, nós fazemos um casamento. Mas se eu quiser acertar a sua vida espiritual, nós acerta, nós lutamos, acerta. Agora a pessoa não quer nada com Deus, eu não posso fazer nada com esse tipo de jeito. O que é que eu vou fazer? Nada. Então não tome mais dor dessas pessoas e não fique com seu coração fragilizado, querendo mudar as coisas, porque quem muda as coisas é só o Espírito Santo de Deus, só Ele tem o poder de mudar. Então, muitas das vezes nós estamos frágeis espiritualmente e essa fragilidade está sobre nós ficamos acovardados, nós ficamos com medo de falar a palavra de Deus verdade como tem que falar. E o que Deus quer é que não sejamos covardes, é sim e não. O que passa nisso é procedência maligna. Senão o sangue de Jesus foi em vão. O sofrimento de Jesus foi em vão naquela cruz. E nós não podemos apagar o sofrimento de Jesus, nem podemos apagar nada do que Jesus fez. Então nós temos que ser um homem de Deus preparado para a mudança que há de acontecer se assim nós guardar a palavra de Deus. E eu agradeço a Deus por todos vocês que aqui estão, porque através de vocês nós podemos mudar a história dessa igreja. É só cada um buscar a santidade de Deus e ser forte. Nós sabemos que tudo que acontece é normal isso acontecer, porque você diz que quem é sincero se manifesta. E foi bom o irmão Antônio falar, porque ele está falando da sua sinceridade, da sua manifestação, porque ele quer melhor. Todos nós queremos melhor. E eu sei que Deus vai entrar no nosso meio e vai fazer a coisa acontecer. Nós todos juntos vamos fazer isso. E é isso é bom, é maravilhoso. Ninguém vai ficar chateado com nada disso, não. Isso é normal, é coisa que tem que acontecer mesmo. É a coisa. Anda assim, bom, maravilhoso. Porque se ninguém falar nada também, aí não acontece nada. Tudo que é falado é para acontecer um milagre, acontecer algo, é para mexer. Quando se mexe em algo, as coisas mudam. Então já está mudando as coisas, já está funcionando. Deus já está mudando algo nesse lugar, já está mudando no seu coração, na minha vida. Deus já está trabalhando nos nossos pensamentos, já está trabalhando nos ouvidos da palavra de Deus. E assim as coisas estão acontecendo. E vai acontecer no nome de Jesus Cristo. Amém? Está aqui no 2. No 2 fala, nós vimos o primeiro, não leu o 2, fala assim: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Está vendo? É isso aqui. Ele diz: não posso me conformar, não podemos se conformar com esse mundo. Nós temos que, se nós se conformar com as coisas, é que estamos aceitando. Se nós não lutar para mudar as coisas, é porque nós estamos aceitando aquilo que está errado em nossas vidas, ou não queremos uma mudança na nossa vida. Mas se eu olho e eu vejo que o Senhor diz que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele, então eu tenho por obrigação de mudar a minha vida para não ser igual ao mundo. Porque se eu continuar igual ao mundo, eu não vou ter o amor de Deus na minha vida, e eu vou perder a minha salvação. Então, a minha preocupação é em sugar a palavra de Deus, pedir ajuda a Ele, para essa transformação ocorrer na minha vida, através da palavra de Deus. E Ele transforma eu e você. Mas precisamos querer essa transformação. Eu quis essa transformação quando aceitei Jesus há 25 anos atrás. Eu quis essa mudança e estou lutando por ela até hoje, porque eu sei que se eu fracassar, se eu não estiver firme, eu posso cair caminho e voltar pior do que o que eu era. Então, para não cair, para não desistir e para não voltar atrás, eu tenho que estar firme, eu tenho que estar confiando na mesma palavra, acreditar no mesmo Jesus, que quando eu aceitei Jesus, continuar acreditando que é o mesmo que está na minha vida hoje, que é o mesmo que está na sua vida, e é o mesmo que quer continuar nos abençoando no nome de Jesus Cristo. Então, isso é o mesmo Deus que transformou as nossas vidas, e Deus vai transformar as nossas vidas. Porque a palavra de Deus, tudo isso que está acontecendo está na palavra de Deus. O Senhor disse que nossos inimigos seriam os nossos principais familiares, a nossa casa. Os inimigos, não inimigo de guerra, não inimigo de briga, mas inimigo no mundo espiritual. Porque às vezes a pessoa quer uma coisa e nós queremos outra. Não estamos dizendo que a gente está
brigando, está chega em casa, faca, não, mas não. Eu já tenho almocei com minha esposa, já tenho ontem com ela, já conversei com ela agora, já mandei uma foto para ela, lá no meu trabalho, para ela ver, ela está lá tranquila, está todo mundo tranquilo. Então, mas uma hora ela vai estar todo mundo junto aqui e vai tirar todo esse embaraço e nós vamos ver a glória de Deus acontecer no lugar, nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. É bom, porque a preocupação gera um trabalho, gera esforço para nós, e nós se esforçando na nossa oferta, na nossa união, nós vamos conseguir realmente ver o milagre acontecer na minha e na sua vida. Então, vamos lutar para essa transformação acontecer na minha e na sua vida. Como eu falei para os irmãos, vamos ler agora uma passagem aqui. Mateus 23 e 13. Eu quero dizer para os irmãos, essa palavra que nós vamos ler, Jesus não está falando das suas ovelhas, Jesus não está falando dos que o ama, da sua igreja, Jesus está falando dos inimigos dele, que era desde o princípio, quando ele nasceu. Já veio o Herodes, que foi o primeiro inimigo que tentou matar Jesus, mas não conseguiu, porque o Senhor deu o livramento. Mas muitas crianças morreram para se cumprir a palavra de Deus, né? Então está aqui, glória a Deus. 23 e 13 fala: mas ai de vós, escriba, fariseu, hipócrita, pois que veja o reino de Deus, e nem vos entra, e nem deixa entrar os que estão entrando. No 14: ai de vós, escriba e fariseu, hipócrita, pois que devora a casa da viúva, sob o pretexto de prolongar as orações, por isso sofrerá maior rigor e juízo. No 15: ai de vós, escriba e fariseu, hipócritas, pois que percorre o mar e terra para lhe fazer prosílio, e depois de fez faz filho do inferno 2 vezes mais do que vós. 16: ai de vós, escribas, cego, pois que diz qualquer que julgar pelo o templo, ou isso é nada, mas o que julga pelo ouro do templo será devorador. Glória a Deus. Vamos só até aqui para nós entender. Então, nós estamos vendo Jesus falar aqui. O que é que Jesus está falando aqui? Jesus foi o maior pregador e é o maior pregador. Jesus não está falando nada mais para os líderes daquela igreja, os escrivãos, os grandes, os magistrados, os homens poderosos. Jesus está chamando eles de hipócritas e de pessoas insensatas, porque eles estavam atrapalhando a obra de Deus. Eles estavam dentro da casa de Deus, mas no pretexto de atrapalhar a obra de Deus. E Jesus, ele entrou ali para desfazer o mal e para repreender os impedimentos ali, e ele assim foi usado. E é o que nós temos que fazer também nos dias de hoje. Se você percebe que alguém não está usando a palavra de Deus conforme como que ela é, essa pessoa se torna um fariseu. E os fariseus têm que ser combatidos na palavra como Jesus combatia. Então nós temos que combater a palavra de Deus com a palavra de Deus. Porque o próprio Jesus está falando aqui que esses homens ganhavam almas, mas as almas que eles ganhavam eram réus do inferno 2 vezes mais do que eles. Ou seja, Jesus não estava aprovando o trabalho deles. Jesus estava censurando a obra que eles faziam. Era uma obra que era inútil aos olhos de Jesus. Então nós temos que fazer uma coisa que seja agradável aos olhos do Senhor. E o que é agradável aos olhos do Senhor? Nós se santificar e obedecer a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. Isso é agradável aos olhos do Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Mas o Senhor Jesus, ele usou de grande autoridade. E o que eu quero dizer para os irmãos, que é o que nós precisamos fazer.
tem autoridade para fazer. Nós sabemos, pessoas que assim, eu não quero ser Pedro. Por que é que ninguém quer ser Pedro? Porque Pedro, pela leitura, Pedro não sabia ler, não sabia nada. Mas eu vou revelar algo para os irmãos nessa noite, que ninguém quer ser Pedro, mas foi Pedro que foi mais usado. Está lá em Paulo, Jesus usou Paulo dizendo lá em Coríntios que as coisas da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que servem é poder de Deus. Então, ninguém quer ser Pedro porque Pedro era considerado analfabeto. E hoje, não quero ser Pedro, eu quero ser João, eu quero ser Paulo, eu quero ser isso. Mas você olha a palavra de Deus, o que foi que Jesus fez com Pedro? Pedro foi o único que andou por cima das águas do mar. Não foi? Aleluia! Vamos chegar no contexto para os irmãos entender. Pedro confiava na palavra que Jesus falava. Quando ele disse, Pedro, vai lá no mar, pega o primeiro peixe, tira o dinheiro que está na boca do peixe, paga um imposto para mim e para você. Ele foi lá, ele acreditou de ir lá pescar o peixe e tirar. Aí você vê, quando Pedro sobe ao templo, cheio do poder de Deus, e diz que a sombra de Pedro curava. Não era a sombra de Paulo, nem de ninguém que curava, era a sombra de Pedro que curava. Então Deus usou o que era analfabeto para confundir toda a igreja naquela época. E confundir nos dias de hoje os bacharéis, os mentirosos que estão enganando muitas pessoas, dizendo que isso, mas foi Pedro que foi usado. Sem saber ler, sem saber nada. Por que ele foi usado? Porque Deus usou Pedro para confundir os letrados daquela época. Deus usou Pedro para confundir a igreja daquela época, para confundir, querendo ou não, para confundir, porque no dia que Jesus falou para Pedro, Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu amo. Então eu passei para a minha igreja, para confirmar que o que o Senhor deu na mão de Pedro foi verdadeiro, não foi de brincadeira. O que o Senhor deu na mão de Pedro era verdade, foi verdade, porque o Senhor cumpriu os mandamentos, o Senhor cumpriu os dons, o Senhor cumpriu com os sinais de prodígio, e disse que acompanhará o Espírito seu. Isso acompanhou a vida de Pedro, isso acompanhou, porque quando Pedro subiu no tempo da famosa lá, ele disse, Pedro chegou lá e disse, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos, nós temos, levanta e anda em nome de Jesus. Aquele rosto levantou, pegou na mão, e foi levantado, e foi Pedro. Aconteceu isso com Pedro. Então, para os irmãos entenderem o que está acontecendo nos dias de hoje. Tem pessoas preocupadas em fazer uma teologia. Ah, teologia, você faz, você conhece. Mas se você não orar e não buscar, você não vai saber fazer nada. Você não vai conseguir nada. Nem pregar a palavra você vai conseguir. Porque você vai confiar naquilo que você fez, vai acreditar naquilo que você fez e vai se perder na situação. Né? Ah, o pastor Maria é teórico, ele já falou alguma vez aqui. Eu estou falando porque eu sei, né, gente? Ele já falou alguma vez aqui, ele já mostrou alguma credencial aqui, mas ele tem tudo, tem tudo. Então, e não fala, né? Então, bom é você ter as coisas e deixar só na mão de Jesus, quando for necessário, você falar. Eu tenho um monte de diploma lá em casa também, para que botar aqui, se o diploma não fala, nada fala. O Jesus quer usar eu e você, como usou Pedro. Quer usar eu e você, como usou. Então, Jesus está aqui sendo usado, falando com os doutores da lei, os bacharel, os escribas, dizendo que eles são hipócritas, mentirosos e enganadores, dizendo, vocês nem entram no céu e querem impedir o meu povo, as minhas ovelhas, entrar no céu. E o que foi que Jesus fez? Quem foi que socorreu as ovelhas do Senhor? Quando aquele povo estava com Jesus há 3 dias, o que foi que Jesus falou para aquela multidão? Esse povo já está comigo há 3 dias, o que nós temos aqui? Temos 2 pães e os peixinhos aí. Então vamos multiplicar. Não, mas o que será para tanta gente? O Senhor estava preocupado em abençoar. E quem foi que abençoou? De onde veio essa multiplicação? Foi Jesus que fez essa multiplicação. Não foi ninguém dessa terra que fez. Não foi nem um bacharel, não foi nem um grande. Não tem ninguém grande nessa terra, meus irmãos. Você tem que botar na sua cabeça. Eles são grandes financeiramente, mas espiritualmente são pobres, miseráveis e nus. São pobres, miseráveis e nus. Porque grande para Deus é aquele que nem Pedro era. A sombra de Pedro curava. A sombra de Pedro curava. E foi ele que estava preso. E o anjo entrou na cadeia, abriu, primeiro apóstolo abriu os portões
e tirou João até o Pedro até a rua direita. Chegando lá e batendo na porta, o povo que orava não acreditou que era o Pedro que estava ali. E Deus fez isso. Aleluia! Então, será que Deus usou Pedro mais do que todos? Eu posso dizer que todos, Deus usou mais do que todos. Pode olhar, vai procurar. Deus usou com mais poder do que todos, porque andou em cima das águas. A sombra de Pedro curou tantas e tantas pessoas, fez tantas e tantas maravilhas, e não sabia ler, né? Diz que era analfabeto. E tem pessoas que eu não quero ser analfabeto, não quero ser. Eu conheço um monte de pastor que é analfabeto. Aquele pastor que você vai pregar lá não sabe ler também não. Ele prega e ninguém vendo ele, já vem aqui várias vezes. Então, não adianta você achar que você sabe e você não sabe de nada. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Está cheio de pessoas que têm diploma, tem tudo. Tem pessoas que têm, mas não sabem nada. Tem no menos de um mês que apareceu um rapaz na empresa nossa lá, com diploma lá, foi trabalhar, não ficou um mês, foi mandado embora, porque não sabia de nada. Está lá, irmão, você tem que se apresentar como um obreiro que não tem de que se reclamar. Nós temos que saber, a palavra está conosco, nós temos que saber o que estamos fazendo. Como tem doutor falso, o próprio Jesus falou, haverá no meio de vós doutor falsos, enganadores. E como tem pessoas, está cheio de pessoas que têm doutorado, que têm diploma, mas não tem coragem. Nós temos uma pessoa na empresa nossa lá, ele queria ser motorista, ele passou em tudo, passou no exame, passou tudo, mas quando chegou a hora de fazer o trabalho, não conseguiu. Por quê? Porque tudo que você vai ter que botar Deus na frente. Se você não pôr Deus na frente, você não vai conseguir. Quando chegou na rodoviária, que encheu o ônibus de gente, estava lotado de gente. Quando ele viu o ônibus cheio de gente, que era para ele sair do Rio para São Paulo, ele começou, deu o negócio dele, começou a chorar, deu uma tremedeira lá, deixou o ônibus lá, teve que chamar o motorista para trazer o ônibus. Está vendo? Está cheio de pessoas que tem na letra, tem as qualificações, mas não tem a experiência, não tem o manejo, não tem a convivência. Então nós não devemos ter só o conhecimento da palavra, tem que ter a convivência. Nós temos que ter comunhão com Jesus, ter comunhão com a palavra dele, tem que ter comunhão com Deus. Não adianta você conhecer, mas não ter comunhão com Deus. Não adianta você saber a Bíblia de capa a capa e você não ter uma intimidade com o dono da Bíblia, com o dono da palavra. Você não tem intimidade com o dono do céu. Não adianta você querer morar no céu se você não quer saber do céu. Não adianta você querer morar no céu se o seu negócio é com o mundo. Seu negócio é no mundo, seu negócio é com as coisas do mundo. Então para que você está buscando o céu se você quer ficar no mundo? Não, nós sabemos que nós temos que fugir do mundo, porque o mundo já é do maligno. E quem tem que estar, se você é do mundo, o amor de Deus não está em você. Então tudo isso é para nós entender. Está cheio. Então, irmão, nós temos que ter resposta em tudo. Não só de boca, mas de atitude e atos, que é o que Jesus fez e o que Ele quer que eu e você faça. Então, Jesus estava falando aqui para esses homens que eles não queriam entrar no céu e nem queriam que a sua ovelha entrasse. Jesus nunca maltratou as suas ovelhas. Aquele que o ama, ele ama. Você vê que não foi só aqui que Jesus chamou a atenção desses homens importantes. Não, quando ele chegou diante de Pilato, Pilato queria que Jesus fizesse como os outros fazem, se humilhar, ficar de joelho. Não, Pilato não falou, ele não falou nada para Pilato não. Herodes do mesmo jeito, o governador do mesmo jeito, ele falou, não vejo nada, esse homem não queria. O que foi Jesus? Jesus fez de conta que na frente dele não tinha ninguém, porque a autoridade está aqui na terra para Jesus não vale nada. A autoridade está aqui na terra para Jesus não vale nada. Para você que é medroso, tem medo de autoridade, você é covarde, porque tem medo de autoridade, não prega a verdade, não quer falar de Deus com medo. Quem é a autoridade está aqui? Não é nada. A autoridade maior é a de Deus que chamou ele você. Essa é a autoridade da autoridade. E se vai ficar com medo de usar a palavra de Deus, nós nunca vamos chegar em lugar nenhum, porque a autoridade maior é de Deus.
Ah, não, o juiz preso. E quem não quer Deus? Paulo, quantas vezes que Paulo pegou preso? Na cadeia, Paulo ganhava mais alto do que quando estava fora. Na cadeia, Paulo pregando ali e trazendo o povo para fora. Para que medo de preso? Para que medo de... Porque as pessoas dizem, não vão pregar não, aquele homem é o juiz, vai me prender. E daí, pode ser quem for. Ele só tem o poder dele aqui, ó. O poder dele para Deus não vale nada. O poder de advogado, de juiz, de presidente de república, ninguém vale nada, que vale só Deus é maior. Deus é, nós precisamos entender que Deus é maior. Deus é maior. É isso que precisamos entender. Enquanto nós não entender isso, ninguém vai conseguir fazer nada. Porque quando você está diante de um homem que é letrado, você tem medo de falar com ele. E Jesus, e Pedro? Pedro cheio do poder de Deus. E Pedro é chamado agora. E quando Pedro foi chamado por Cornélio, que Deus dá a revelação para Cornélio, e vai lá e chama ele chega na casa de Cornélio, faz a apresentação, todo mundo começa a falar em língua ali, o poder cai, e todo mundo aceita Jesus naquele lugar, e o milagre acontece ali grande, aquela família toda vem para Jesus, todo mundo aceita Jesus. Então o que nós precisamos é o poder de Deus em nossa vida, como Pedro tinha. Nós precisamos ter a revelação de Deus em nossas vidas. Não vamos, se nós ficar preocupados com esse mundo, preocupados com a política, preocupados com isso, com aquilo, nós perdemos nossa bênção. Nós temos que se preocupar com o dono do céu, se preocupar com o Criador das coisas. É Ele que vai nos encher, porque o poder vem do alto, o poder vem do céu, e é isso que nós temos que buscar, o poder do céu na minha e na sua vida. É isso que nós temos que buscar. Nós vemos os homens, nessa terra não tem nenhum homem como Jonas, porque Jonas foi fugião, mas quando Jesus esteve naquela baleia, que ele chegou em Nínive, ele ganhou a cidade de Nínive inteira ao Senhor, ganhou tudo, todo mundo ali se rendeu, até os animais vestiam o saco ali. Então tem muita gente questionando e não fazendo a obra de Deus. Então vamos fazer a obra do Senhor, vamos se entregar totalmente ao Senhor, porque o poder dele, ele quer encher nós. Não fala que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus? E cadê o Espírito Santo de Deus? Cadê o Espírito de Deus? Ele quer entrar na minha no tempo. Então, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus é manso, é maravilhoso, é. Então, nós temos que receber Ele, para poder nós ter força de fazer a obra do Senhor. Senão nós não conseguimos. Senão nós não conseguimos fazer a obra do Senhor. Senão nós não conseguimos vencer essas batalhas, vencer isso em nome de Jesus Cristo, né? Então a gente tem que estar atento, né? Então, irmão, no livro de Mateus, quase todo, é Jesus repreendendo os fariseus, repreendendo eles, porque eles não queriam, nem reconheceu ele como filho de Deus, e queria sempre atrapalhar ele fazer a obra do Senhor, mas ele usou. Aí você chega de João, aí agora Jesus falando com os judeus, repreendendo a eles também, chamando a atenção deles também, o João quase todo. Então Jesus sempre chamando a atenção, e hoje dá uma dor no coração de ver uma pregação. Não pode chamar a atenção do irmão, não. Não pode chamar a atenção da irmã, não. Não pode chamar isso, não. Então, para que nós estamos fazendo o guerreiro do público? Então, vamos descer do público e vamos para o bar da minha cachaça, porque você não pode falar a palavra de Deus aqui, não pode pregar a palavra de Deus, então, para que você vai à igreja? Se a igreja não pode pregar mais, se a igreja não pode falar mais do pecado, se a igreja não pode falar mais do que está errado, então, para que você vai à igreja? Porque Jesus falou isso. Jesus veio repreender o mal. Se nós não estamos aqui para repreender mais o mal, para repreender o pecado, então o que nós estamos fazendo como cristão? Então, não, realmente, se nós pensar assim, a morte de Cristo foi igual. O sangue de Cristo na sua vida não tem mais valor nenhum, porque o sangue de Jesus não pode perder o valor, a cruz de Cristo não pode perder o valor. Então vamos fazer ela ter valor, vamos fazer ela ser em primeiro lugar em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo, e vamos lutar para que isso venha fluir em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus! Para nós ter essa vitória, né? Então, podemos entender o que eu estou falando. Você chega, vamos ler lá em Mateus 7, podemos entender, né? Nós estamos falando, Jesus está aqui dando um ensinamento desde o primeiro livro, desde Mateus. E você chega aqui em 7, a gente vê muita gente se perder desse versículo aqui, no 7, né? Muita gente se perde aqui, podemos entender. Para você entender, depois não lá no 24. Aqui, ó. O 7 fala assim: não julgue para que não seja julgado, porque com o juízo com que é julgado, sereis julgado. Com a medida que vos medir, sereis medido. E no 3, e porque repara no agueiro que está no olho do teu irmão,
e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirá o teu irmão: deixa tirar o arqueiro que está no teu olho, estando com a trave no teu? Aí no 8 ele fala: hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho e cuidará em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Era isso que o Senhor queria dizer para eles, que eles estavam nessa situação. Os escribas, os fariseus e todo aquele povo que cuidava dali, estava toda nessa situação, estava cheio de erro e querendo consertar as pessoas. Irmão, não adianta você querer consertar ninguém se você não se consertou. Não adianta você querer consertar a vida dos outros se a sua vida está errada. É isso que ele quer dizer. Olha na tua vida. Você viu uma igreja e olha o teu irmão. Mas o que é que você diz? Os fariseus é a mesma coisa, está voltado lá no contra, eles estão sentados na cadeira querendo ser Deus, parecendo ser Deus, mas colocando fardo pesado nas costas dos irmãos, mas nem no poder queria tocar. Era isso que ele quis dizer, porque desde aqui ele vai levando para lá, ele vai dizendo que o trabalho desses homens era atrapalhar, colocar peso nos membros, nas ovelhas do Senhor. Mas o Senhor, as suas ovelhas sempre ele cuidou. Essas palavras duras que o Senhor está falando aqui não é com as ovelhas, é com os fariseus, os saduceus e os escribas. Muitas das vezes as pessoas distorcem a palavra e usam a palavra para outra dimensão. E a dimensão dessa palavra é isso. Jesus está chamando a atenção realmente da liderança do tempo, daquele tempo que fazia a obra do Senhor. Então, mas se tiver algum que se enquadra conforme eles, também serve para eles também, né? Se tiver alguma pessoa que está toda errada e quer usar esse versículo para dizer no jogo para não ser julgado, não julgue, porque o que quer dizer? Não julgue para não ser julgado. Está falando o quê? Jesus está falando com eles, para ele não julgar para não ser julgado, porque com a mesma medida que ele deve medir, ele medir. E também, essa palavra aqui, vê pessoas dizer assim: está julgando. Não, a palavra de Deus já é um julgamento. O próprio Jesus já faz seu julgamento. Ele está lá em Pedro, está lá em outro lugar, está falando que ele é um julgamento, porque a palavra de Deus julga o homem para ver o paralelo onde ele está, em que situação ele se encontra. Mas quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos prontos para fazer a vontade do Senhor. Aí Mateus 24, não nos vamos entender, 24 e aí continua, sermão, o profeta continua. Tu és fiel a Deus. Glória a Deus. 24, quando Jesus chega aqui. E quando Jesus ia sair do templo, se aproximou-se dele um discípulo e lhe mostrou a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: em verdade, vê tudo isso, em verdade vos digo que aqui não ficará ação de pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se aí os seus discípulos em particular, dizendo: quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? No ato Jesus fala, e Jesus respondeu e disse-lhe: acautelai que vos ninguém engane. Pronto, esse é o sinal. O sinal que o Senhor deixou. Ele está dando para o seu discípulo aqui, ó, o sinal é esse: acautelar que vós ninguém engane, porque o Senhor não ia morrer na cruz, pelejar na cruz, porque você, para depois no final de tudo, nós ser enganado, nós ser perdido, perder tudo que nós temos. Então, nós temos que ter cuidado. Ele fala do tempo aqui, esse tempo realmente que Jesus falou, aconteceu, o tempo já pereceu, já foi a ruína, não existe mais o tempo. E quando ele disse: olha a estrutura do tempo, como é que está o tempo? O que significa isso? Jesus falando: não vê tudo isso aí? Não se preocupe com isso. Ou seja, irmão, nós não nos preocupar com estrutura de parede, se preocupar com é isso que ele quer dizer, se preocupar com coisas grandes, com eventos grandes, com igrejas grandes, com igreja enorme, grande. É isso que ele quer dizer. Jesus diz assim: não olhe para isso. Olha para vocês, como é que está a alma de vocês diante de mim. Olha como é que está a comunhão de vocês para comigo.
Olha se vocês estão em comunhão comigo, porque o tempo que eu estou falando é o tempo pessoa. Porque as pessoas confundem, Jesus disse que derrubaria o tempo em 3 dias, mas ele falava no seu tempo. Ele falava no tempo dele, acho que ele ficar 3 dias, mas 3 dias ressuscitaria. Então tem muita gente que não entende a palavra de Deus e muda a história, muda a palavra para outro lado, sem ter nada a ver. Então é isso que a gente tem que entender, que a palavra de Deus, ela não pode ser mudada para outra situação. Tem que ser aquilo que o Senhor determinou para que continue a bênção do Senhor. Então, meus irmãos, guarde essa palavra nos nossos corações, guarde esse ensinamento, guarde essa palavra e saiba que Jesus é o único que está preocupado com você e comigo. Ele está te ensinando todos os dias para você não perder a salvação, porque Jesus ele veio buscar o que se havia perdido. Ele lutou por mim e por você, ele luta por mim e por você. Então Pedro, que era considerado um analfabeto, foi o que Deus usou mais do que todos. Pode olhar que Deus usou ele tremendamente. Então, não vamos colocar em nossa mente que para Deus usar você tem que ser fazer uma faculdade, tem que estudar muito, tem que buscar, não, você tem que buscar muito, mas é Deus, porque é Deus que vai te encher. Você tem que buscar muito sim, mas a presença do Espírito Santo de Deus. Você tem que buscar muito sim, mas o poder de Deus que vem do alto. Porque se você buscar nessa terra, você não vai se encher de nada, você vai se encher de mentira e de covardia. Mas se você buscar logo no céu, você vai se encher da glória de Deus e do poder de Deus. Porque se Pedro foi cheio, foi porque veio do alto, foi de lá que ele passou. Eu vou subir, mas mandarei o Consolador. E ele mandou o Consolador, e o Consolador veio e encheu ele, e ele foi usado por Deus. E o Consolador quer te encher, quer vir na tua vida, quer te capacitar para que você tenha força de fazer a obra dele. Se é um Consolador, nós não vamos conseguir fazer nada. Nós precisamos de um Consolador em nossa vida. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, e ele quer atuar em nossa vida, mas nós precisamos se preparar para que ele venha até nós. Porque Pedro se preparou, eles se prepararam, eles ficaram esperando. E quando chegou, entrou e aconteceu o milagre. Então vamos também nos preparar, que assim nós vamos entender a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Então que Deus abençoe em nome de Deus. Vamos estar orando, encerrando. Já passou um pouco aí, mas vamos orar a Deus. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos, Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e pedimos no nome do teu Filho amado, que nos conduza para nossas casas, na direção do teu Espírito Santo de Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este culto, por a vida dos teus servos que aqui se encontram, por cada um dos obreiros, cada um dos pastores, aqui, lá em Moçambique, lá em Itapacituba. Abençoa nossa cidade da esquerda, faz milagre nesse lugar, abençoa nossa irmã Toninha, Asa Maria, abençoa toda nossa minha esposa, abençoa todos os nossos irmãos, cobres com o teu sangue, trabalha na vida dele, faz milagre na vida dessa mulher, opera na vida dela em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Glória, com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, e todos digam amém. A paz da amada igreja, para todos.